duas forças imparáveis, dois impérios forjados no sangue e na dominação. De um lado, os Mapogos, 6 leões que espalharam terror, dizimando bandos inteiros, aniquilando rivais e transformando a savana em seu campo de batalha. Do outro, os Magengilanes, um grupo calculista, brutal e estrategista, que conquistou um território gigantesco, desafiando tudo e todos que cruzavam seu caminho. Ambas as coalizões reinaram, ambas destruíram impérios, ambas se tornaram lendas. Mas se esses titãs tivessem se enfrentado no auge de sua força, quem venceria? Hoje, no Ordinário Selvagem, você verá um embate que poderia mudar a história da savana. Mapogos versus Magingilane. Qual dessas coalizões de leões foi a mais poderosa? Deixe seu like, se inscreva e vamos ao vídeo. Depois de 5 anos gerando renda no YouTube com 5 canais monetizados, eu sei exatamente como te ajudar a alcançar o mesmo resultado. Por apenas R$ 27,00, pagamento único, sem mensalidades, você terá acesso a aulas comigo, direto ao ponto, ensinando como crio meus canais e faturo mais de 25 mil por mês só com AdSense. E tem mais! Eu vou te dar de graça o meu narrador virtual, o mesmo que eu uso para criar vídeos em qualquer idioma. O link está no comentário fixado. Não perca essa chance, porque eu estou entregando tudo o que não encontrei quando eu comecei lá atrás. A reserva de Sabissand testemunhou algumas das maiores batalhas entre leões já registradas. Suas terras foram palco de guerras sangrentas, coalizões brutais e ascensões implacáveis. Foi aqui que duas das mais lendárias forças da savana passaram parte de suas vidas, mas elas nunca se encontraram com todos os seus integrantes vivos no auge do seu poder. Os Mapogos reinaram primeiro, 6 leões unidos não apenas pelo sangue, mas por um pacto de dominação e destruição. Eles não apenas conquistaram territórios, eles devastaram tudo que estava em seu caminho. Bandos inteiros foram exterminados, rivais aniquilados antes mesmo de terem chance de reagir. Para os Mapogos, a savana não era apenas um lar, era um campo de guerra. Seu maior triunfo era a força física e habilidade em combate, individual e em grupo. Eles não seguiam estratégias elaboradas e não precisavam de planos complexos. Eram a pura e simples ferocidade. A característica marcante dos Mapogos foi seu cruel e inusitado ato de canibalismo. Essa coalizão foi a primeira a se destacar no mundo globalizado. Mas Sabissand também viu a ascensão de outro império, os Magengilanes. Não eram apenas leões fortes, eles eram estrategistas, caçadores meticulosos e especialistas em guerra psicológica. Um grupo formado por 5 leões que aprenderam a conquistar não apenas com força, mas com inteligência. Eles não caíam em armadilhas, eles as criavam. Os Magengilanes estudavam seus inimigos antes do ataque, esperavam o momento certo, dividiam e conquistavam. Cada movimento era calculado. Quando atacavam, não era apenas uma batalha, era um massacre planejado. Com isso, eles conquistaram Sabissand e seus arredores usando a mesma frieza e estratégia de uma força militar em expansão. Mas e se essas duas forças colidissem em seu auge? Qual dessas coalizões venceria? Melhor estrategista. Os Mapogos eram o caos encarnado. Sua estratégia de batalha era simples, ataque total, sem hesitação e sem piedade. Eles não se preocupavam em planejar emboscadas ou estudar o inimigo. Quando avistavam um rival, avançavam sem aviso, rugindo com força total, dominando pelo puro impacto da força. Seus ataques eram diretos e foi assim que se tornaram temidos. Mas essa brutalidade também era sua fraqueza. Os Mapogos confiavam demais na força e na intimidação. E se encontrassem um inimigo que não recuasse? Se enfrentassem um adversário que não entrasse em pânico e nem fugisse, mas sim lutasse com inteligência? Os Magengilanes eram essa ameaça.
Diferente dos Mapogos, que atacavam de frente, os Magigilanes planejavam suas investidas com paciência mortal. Não entravam em batalhas sem vantagem. Eles escolhiam o momento certo, observavam os hábitos do inimigo e esperavam um instante perfeito para atacar. Por muitas vezes, ao enfrentar inimigos mais poderosos, eles separavam os inimigos e venciam um a um separadamente, mostrando que às vezes a inteligência pode superar a força. Sua maior vantagem era a disciplina e a capacidade de dividir para conquistar. Sabiam que não precisavam lutar de frente se pudessem enfraquecer o oponente aos poucos, cansá-lo se fosse necessário. Se enfrentassem os Mapogos, não os atacariam de imediato. Primeiro os desgastariam, roubariam suas caças, afastariam suas fêmeas, atacariam de forma isolada a cada integrante. E foi exatamente isso que eles fizeram quando os Mapogos envelheceram. Na ocasião, Mr. T e King Tail estavam separados dos seus outros irmãos quando foram avistados pelos Magigilanes. Eles separaram então os irmãos e abateram um dos Mapogos que estava velho e sozinho. King Tail perdeu a vida para os Magigilanes, que estavam no auge da sua força e juventude. E Mr. T, bem, ele foi obrigado a fugir e retornar à companhia dos seus outros irmãos. Mas se a estratégia supera a força, por que os Magigilanes, que eram 5 leões jovens, precisaram separar 2 dos Mapogos que já estavam idosos? Se esse confronto acontecesse, quem realmente sairia vivo? É o que veremos a seguir. Força de dominação. Os Mapogos não eram apenas guerreiros, eles eram conquistadores brutais. Quando atacavam um bando, não deixavam nada para trás. Sequer davam aos rivais a chance de fugir. Eles aniquilavam tudo. Os filhotes eram eliminados sem hesitação. As leoas que resistiam eram abatidas sem piedade. Mas o que realmente diferenciava os Mapogos de qualquer outra coalizão era a sua relação com a própria crueldade. Eles não matavam apenas para conquistar, eles matavam por puro domínio. E em alguns casos chegaram a um nível de brutalidade raro, até mesmo entre leões selvagens, o canibalismo. Há relatos de que os Mapogos se alimentavam dos próprios rivais ou de membros do bando que abatiam. Esse comportamento horrorizou até mesmo os pesquisadores que acompanhavam seus passos. Esse nível de crueldade extrema tinha um impacto psicológico nos inimigos. Qualquer leão que cruzasse o caminho dos Mapogos sabia que sua única opção era fugir ou morrer. Não havia negociação, não havia misericórdia, não havia chance de redenção. Na verdade, não havia tempo, pois os ataques eram diretos e impiedosos. E foi por isso que os Magigilanes separaram 2 dos Mapogos para conseguir abater um deles, mesmo esses leões estando idosos. A habilidade de luta de um Mapogo era tão acima da média que enfrentar 2 deles ao mesmo tempo, mesmo em sua velhice, poderia representar ao menos uma perda para o grupo. Isso era melhor não arriscar. Os Magigilanes eram melhores estrategistas, seu maior trunfo era a paciência e poder de observação. Eles não avançavam cegamente, como os Mapogos faziam. Eles atacavam no momento certo. No entanto, no quesito habilidade em combate, os Mapogos se mostravam superiores. A fúria do vencedor. Quando 2 exércitos igualmente poderosos se enfrentam, quando a força bruta e a estratégia se anulam, quando não há vantagem numérica ou tática, apenas uma coisa pode definir o resultado da batalha: a fúria. A fúria é aquilo que faz um leão continuar lutando mesmo quando está ferido ou sem forças. A fúria é o que transforma uma batalha perdida em uma investida mortal. A fúria não se planeja, não se controla, ela simplesmente te consome. E nesse quesito os Mapogos eram insuperáveis. Todos os integrantes da coalizão Mapogo não se encontraram com todos os integrantes da coalizão Magigilanes, até porque os Mapogos eram mais velhos e parte deles estavam em outra área da reserva. Mas se isso ocorresse hipoteticamente, Magigilanes e Mapogos em seu auge, cara a cara, eu não tenho dúvidas que os Mapogos ganhariam com facilidade. Então vamos fazer melhor do que isso. Se os Magigilanes em seu auge
Encontrassem com apenas 3 Mapogos já em sua velhice, eu ainda acredito que os Mapogos ganhariam. Talvez eles não abatessem os 5 Magigilanes, mas colocariam eles para correr quando o primeiro inimigo viesse ao chão, e isso se deve somente a uma característica: a fúria. Os Mapogos não temiam nada, eles deixavam que a fúria os dominasse e atacavam sem evitar, sem se importar com suas limitações, sem se importar com nada. Apenas atacavam, e isso faz com que os leões Mapogos fossem considerados a coalizão mais forte da história até esse momento. Eles não foram os maiores estrategistas, talvez nem mesmo os mais cruéis, mas com certeza os mais fortes. Sua falta de medo não os limitava a nada e fazia deles invencíveis. Mas no fim, tanto Mapogos quanto Magigilanes mostraram ao mundo a verdadeira face da selvageria. Eles ensinaram que a guerra na savana não se trata apenas de força ou estratégia, trata-se de domínio e de se tornarem lendas da imortalidade da história selvagem, provando que acima de tudo a fúria faz deles verdadeiros e lendários reis. Deixe sua opinião nos comentários, clique no like e se inscreva. Aproveite e maratona nosso canal, é de graça e nos ajuda muito. Obrigado por assistir. Fui!